Fluminense está muito próximo de anunciar oficialmente a contratação de um camisa 10 e a gente tem novidades do mercado da bola sobre o Lucas Ribeiro, muito próximo de assinar com o clube do Catar e não com o Flusão. Além disso, a gente vai falar, claro, do jogo de amanhã, tem a provável escalação do Flu para a gente debater e tem jornalista trazendo novas informações sobre o caso Riquelme Felipe. Será que ele renova o contrato com o Flusão? A gente vai debater bastante isso nesse vídeo aqui, desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. O Fluminense está muito próximo de concretizar a negociação para ter o meio-campista Luciano Acosta como reforço nessa janela de transferências. O Luciano Acosta é o camisa 10 do FC Dallas, lá dos Estados Unidos, é argentino e, de acordo com o GE, está bem próximo de ser um reforço tricolor. Para quem não conhece o jogador, o Luciano Acosta começou nas categorias de base do Boca Juniors, aí em 2015 ele teve uma passagem pelo Estudiantes por empréstimo e rumou para o futebol da América do Norte. Por lá jogou primeiro no DC United, onde ficou de 2016 até 2019, teve uma passagem pelo Atlas do México, onde jogou uma temporada e meia e voltou para a MLS. Em 2021 jogou no Cincinnati e lá ficou até 2024, até na temporada atual, 2025, fechar com o FC Dallas, também lá dos Estados Unidos, né? Fica lá no Texas, se não me engano, esse time. Na atual temporada, o Luciano Acosta tem 23 jogos disputados, com 7 gols marcados e uma assistência. É um camisa 10 mais clássico mesmo, de armação, de criação de jogadas, atua centralizado ali pelo campo. De acordo com o GE, está muito próximo de ser reforço do Flu nessa temporada. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. Conhece o Luciano Acosta? Bom reforço para o Flusão? Então comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. O interesse do Fluminense no meia Lucas Ribeiro do Mamelodi Sundowns já se tornou uma verdadeira novela. O Fluminense enviou uma proposta para ele, de acordo com o GE, na última segunda-feira e até agora não obteve a resposta do atleta. Vale lembrar que também surgiu no radar uma equipe do futebol do Catar, que de acordo com o portal MSN é o Qatar Sports Clube. E essa equipe fez também essa proposta oficial pelo Lucas Ribeiro e é oficialmente também um concorrente pela contratação do meia. Agora a informação do jornalista David Capel, do portal iDisk Times, é de que essa proposta do Qatar Sports Clube foi bastante superior à do Fluminense financeiramente. O Lucas Ribeiro deixou muito claro que não vai ficar no Mamelodi Sundowns, que quer dar um novo passo na sua carreira e tem clubes interessados. O Fluminense e o Qatar Sports Clubes fizeram propostas, mas também houve informações de sondagens de clube da França, da Bélgica e de outros centros do futebol. Só que agora, com essas duas propostas na mesa, tinha o peso, claro, do Lucas Ribeiro vir para o Fluminense, que é um clube gigante, jogar pela primeira vez no futebol brasileiro. Ele não conseguiu se profissionalizar aqui, né? Ele se torna profissional somente no Valenciennes da França. Não seria a primeira oportunidade dele de aparecer no seu país natal. Mas a gente sabe, né? E aí é natural, não culpo o jogador nem nada, que o dinheiro pesa muito no mundo do futebol. O jogador tem poucas oportunidades ali, carreira é muito curta, de fazer o seu pé de meia, garantir a estabilidade dele e da sua família. Então a proposta financeiramente mais agradável do Qatar Sports Clube deve pesar sim, e o jogador deve ser reforço da equipe catariano. O Vitor Ressa chegou até a falar, né, que a situação estava bastante encaminhada para o lado de lá, mas que o Fluminense ainda não havia desistido dessa negociação, mas parece agora que está de fato encaminhado e o Lucas Ribeiro será reforço da equipe asiática. Vamos falar um pouquinho sobre Xerém. Quero falar de Xerém porque temos vários jogadores do Fluminense sendo convocados pelas seleções de suas categorias. Quero começar falando no Sub-15. A gente comentou um pouquinho aí de alguns jogadores que se enquadram em Sub-15, foram campeões no torneio lá em Xangai Sub-16 e no Sub-15 da seleção brasileira, o volante Vitinho e o meia Jean Carlos foram convocados para a seleção brasileira Sub-15. Lembro que quando eu comentei do título Sub-16, até dei um destaque no Jean Carlos, que é um jogador que, do pouco que eu vi, me chamou muito a atenção, um meia de muita qualidade, muita visão de jogo, canhoto, bom passe. Gostei muito desse jogador sendo convocado mais uma vez à seleção brasileira Sub-17. Ele que já tem passagem também pelo... Desculpa, ele foi convocado para a seleção brasileira Sub-15 e ele já tem passagem pelo Fluminense Sub-17, já fez alguns jogos no Brasileirão da categoria. Falando do Sub-17 da seleção brasileira, o lateral Arthur Rian foi convocado também pela seleção.
ele vai se juntar, de acordo com o Xerenstuff, aos 22 outros convocados que vão se apresentar em Florianópolis no dia 15 e vão começar ali os treinos de preparação para os amistosos contra a Costa Rica no dia 21 e 24 desse mês de agosto. Quem também foi convocado, a gente já comentou aqui, foram os jogadores do profissional do Fluminense, Isaac e Riquelme Felipe, convocados para a seleção brasileira sub-20, se apresentaram ontem lá em São Paulo para viajar para Assunção, no Paraguai, onde teremos 2 amistosos do sub-20 da seleção contra justamente a seleção paraguaia, preparação para a Copa do Mundo da categoria. Então, jogadores aí em 3 categorias diferentes da seleção brasileira sendo convocados com a camisa do Fluminense. Para seguir falando agora, pegando o gancho aqui e falar um pouquinho do Riquelme, tem informação importante sobre a situação dele. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí assistindo, comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança, a galera chega junto, comenta. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então, nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o José Carlos Cardoso, de Mesquita, para o Antônio Afonso, de Três Corações, Minas Gerais, Vander Lúcio, de Governador Valadares, também em Minas Gerais, Saulo Amaral, de João Pessoa, lá na Paraíba, e para o Paulo Henrique, lá de Rondônia. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Se quiser que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui do canal, então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Combinado? Tem informação do Vitor Lessa sobre a situação do Riquelme, mas antes de eu falar dela, deixa eu fazer uma rápida recapitulação do que vem acontecendo. O Riquelme subiu para o profissional do Fluminense em 2025 após um momento de muito destaque na Esquadrilha 07, ainda no Sub-17 em 2024. Foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil na categoria, e aí dá para dizer, né, pulou para o profissional, não passou pelo Sub-20, foi direto pro profissional. Além do Riquelme, o Isaac, que também está na seleção junto com ele, e o volante, o Wallace Davi, fizeram o mesmo caminho. No começo desse ano, naquele time alternativo do Marcão, os 3 atuaram nos primeiros jogos, mas o Riquelme foi o cara que mais se destacou. E depois, já com o Mano Menezes, né, com o time profissional inteiro do Fluminense reintegrado, o Riquelme continuou ganhando oportunidades e foi, em determinado momento, até titular dessa equipe. Eu lembro de um jogo contra o Vasco, que ele começa como titular ainda no Campeonato Carioca. E aí, o Riquelme fez 18 anos em março desse ano de 2025. Um pouco antes de março, a gente teve a informação aqui da Central Fluminense de que a negociação pela renovação do contrato do Riquelme com o Fluminense estava bem encaminhada. Faltava somente ele, de fato, fazer 18 anos para poder assinar um contrato de 5 anos com o Flu. O que acontece é que depois de detalhes ali burocráticos, divergências entre staff do jogador e Fluminense fizeram com que essa renovação não acontecesse até o presente momento. A gente está falando aí de uma coisa lá de fevereiro, a gente está em agosto e essa renovação ainda não aconteceu. E aí ligou-se um sinal vermelho, né, um alerta ali na situação do Riquelme. Por quê? Porque saiu uma informação no Mundo Deportivo, lá da Espanha, de que o Barcelona estaria de olho na situação do jogador. E aí a reportagem do Mundo Deportivo jogou luz em uma questão que estava um pouco obscura ali, que ninguém tinha parado para prestar atenção na situação do Riquelme Felipe. Isso porque ele assinou em 2023, quando ele tinha 16 anos, por 5 temporadas com o Fluminense. E o que acontece? A CBF dá o aval e permite que jogadores de 16 anos assinem contratos de 5 temporadas, mas a FIFA não permite. Basicamente, o imbróglio é esse. A FIFA diz que antes dos 18 anos só pode assinar no máximo 3 temporadas. A CBF diz que entre 16 e 18 já pode sim assinar por 5. Riquelme assinou por 5 temporadas com o Fluminense. E aí existe uma interpretação, sobretudo de clubes de fora do país, de que o Riquelme tem contrato com o Fluminense somente até março de 2026, o que possibilitaria que o atleta saísse de graça. Aí a gente trouxe a informação aqui apurada pela Central, confirmando o interesse trazido pelo Mundo Deportivo do Barcelona. Sim, o Barcelona é um time interessado no Riquelme, e a gente também comentou do Palmeiras. O Palmeiras, por mais que seja um time brasileiro, né, não teria essa brecha, digamos assim, de pegar o Riquelme de graça, mas é outro clube que observa de perto a situação do jovem, né, a joia do Fluminense que a gente tem nas mãos. E aí a gente trouxe também a informação de que a multa rescisória interna do Riquelme nesse contrato assinado em 23 é de 40 milhões de reais, o que não é um valor alto também. Então é algo para o Fluminense se preocupar. Essa situação causa, claro, uma preocupação porque existe esse risco
de que entre-se na justiça para o Riquelme sair de graça do Fluminense e reforçar qualquer outra equipe. Então, para isso não acontecer, o Fluminense precisa renovar o contrato do jogador e para isso precisam chegar a um acordo. E agora o Vitor Lessa traz informações sobre a visão do Fluminense nessa situação. De acordo com ele, o Fluminense está aguardando a resposta do agente do jogador, que é o André Cury, com uma contraproposta que ele vai encaminhar para avançar aí nessa negociação. De acordo com o Vitor Lessa, tudo indica que de fato vai renovar esse contrato. Ele fala que o Riquelme é um jogador muito bem visto internamente, que não acham que vai ter problema quanto a isso. Também é uma coisa que eu já ouvi, que o Riquelme é um cara muito centrado, não tem muito problema extracampo, né? Como a gente vê muitas vezes os moleques entendo, não é muito a do Riquelme, não. E o Vitor Lessa fala que vai ter uma negociação, uma queda de braço, o que é normal, mas que o Fluminense não vê a menor chance de perder o Riquelme de graça e muito menos perder o Riquelme agora. O Fluminense entende que essa possibilidade de talvez entrar na justiça não é algo que o Riquelme faria, porque não entende que seria bom para si. A gente sabe que é muito ruim pro jogador, né? Porque se o Riquelme bater o pé e falar vou sair de graça do Fluminense por conta dessa brecha, o que vai acontecer? Em março de 2026, ele vai ter que entrar na justiça para pedir a liberação do Fluminense. Aí vai ser aquela coisa, aquela queda de braço de liminar, né? Vai ter juiz que vai liberar, vai ter que não vai, e até o processo, de fato, né, se encerrar e ter uma definição, Riquelme já perdeu bastante tempo sem atuar. Então, para ele, não é interessante, de fato, rescindir com o Fluminense assim na justiça e sair dessa maneira. O Fluminense tem apostado, digamos assim, nessa questão. De acordo com o Vitor Lessa, o Fluminense entende que vai dar tudo certo, que vai conseguir renovar com o Riquelme e que não vai perder o jogador de graça. Bom, essa é a minha torcida. Eu vejo muito potencial no Riquelme, eu acho que é um cara que pode agregar e muito já na equipe profissional do Fluminense, tá? No começo do ano ele fez algumas boas partidas, naturalmente ele vai oscilar, primeiro ano de profissional dele, 18 anos, vai oscilar naturalmente, mas é um jogador que eu vejo muito potencial, é um cara que, assim, de contrato renovado, com a cabeça 100% focada ali em jogar bola e se destacar pelo Fluminense, eu acho que é um cara que já pode, ainda nessa temporada de 2025, dar alegrias para a torcida tricolor. Até pelas opções de ataque que a gente tem, eu vejo muito espaço para o Riquelme aparecer com qualidade aí nesse time do Flusão. Vamos ficar na torcida para que tudo seja resolvido e o Riquelme finalmente, né, assine a sua renovação de contrato com o tricolor. Falando do jogo de amanhã, o Portal GE divulgou a provável escalação do Flu para essa partida. E a gente deve ter algumas novidades, o Nonato voltando ao time titular no lugar do Paulo Henrique Ganso, que foi titular contra o Grêmio. Também tem a possibilidade do René retornar à equipe, visto que ele voltou a treinar normalmente ontem com bola, né? Tava de fora por conta de uma lesão no calcanhar, voltou a treinar com bola, então tem a possibilidade de reforçar o Flu nessa partida, mas existe ainda uma dúvida ali no meio-campo, se Hércules ou Bernal começam como titular. De acordo com o GE, a provável escalação do Flu tem o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Manuel no lugar do Thiago Silva machucado e Freitas, o Guga lá na esquerda, mas com a possibilidade do René voltar e o Guga parar de precisar ser improvisado na lateral esquerda. No meio-campo, a dúvida entre Hércules e Bernal, Martinelli e Nonato. Lá na frente, Kevin Serna, Keno ou Canóbio. A ver ali, o Renato Gaúcho ainda vai decidir essa situação. E o Everaldo como camisa 9. Everaldo com um pouco mais de moral, né? Tudo bem, perdeu o pênalti, mas meteu 3 gols nos últimos 2 jogos, dá um pouco mais de confiança. A gente sabe que para centroavante, confiança é essencial. Então essa é a provável escalação do Fluminense para a partida de amanhã contra o Internacional. Vale lembrar, né? A gente tem a vantagem, visto que vencemos o primeiro jogo lá no Beira-Rio por 2-1. Tanto agora no Rio de Janeiro, é basicamente confirmar essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. Está confiante na classificação do Flu? Então deixe seu comentário aqui embaixo com o seu palpite para esse jogo. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.